E no Enem, nessa sequência de 4 vídeos que gravamos para aproximar você desse conteúdo de circuitos elétricos, eu trouxe agora aplicações do próprio Enem, para a gente conversar de forma bem tranquila e ver que às vezes foi um número mal utilizado ou coisa parecida, ou uma figura que parecia ser e não era. E vamos dirimir qualquer dúvida com relação a isso. Sejam bem-vindos aos Circuitos Elétricos no Enem. Tá joia? Para fazer o fechamento da nossa maratona de revisão dessa introdução ao estudo dos circuitos elétricos. Vem na lousa comigo. Eu chamei de Circuitos Elétricos 4, por quê? Para a gente ficar com a noçãozinha de que isso foi uma sequência. É interessante você ver o 1, o 2, o 3 e o 4 na ordem que eles se apresentam. E não esqueça de baixar os slides para você. Vamos lá? No Enem 2017 tinha escrito: fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Lembremos que o fusível é algo muito barato, muito mais barato do que o aparelho que ele protege. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o máximo valor da tensão para que o fusível não queime? Informação essencial. O fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Mas Vasco, que figura feia! Olha só, amigos, não está ligado aqui não, ó. Tem esse detalhezinho. O que é que a gente tem? A gente tem um gerador, aqui embaixo, que ele vai alimentar esses 2 ramos. Ora, aqui nós temos 2 resistores em paralelo, em série com esse. E aqui nós temos esse resistor de 60 ohms, em série com esses 2 em paralelo. E o nosso circuito, de forma simplificada, ficaria com essa cara. Olha só, eu só fiz redesenhar o circuito. Vem comigo para ver como era uma tranquilidade. Se a corrente que passa no fusível é de meio ampere, ora, meio vezes 120, 60 volts. Como esse outro ramo aqui também está em paralelo, ele também está sujeito a uma tensão de 60 volts. Ou seja, aqui nós vamos ter uma corrente de meio ampere, aqui nós vamos ter uma corrente de 1 ampere. Ora, pela lei dos nós, o que é que nós vamos ter aqui? 1,5 ampere. E nós vamos ter ali, galera, uma corrente de 1,5 passando por 40, 60 volts é a tensão dele. Meus amores, se esse fusível vai suportar uma corrente de meio ampere e ele quer que ele esteja funcionando com seus valores nominais, nós temos 60 volts para esses 2 resistores, não conte 2 vezes, eles estão em paralelo, é a TDP entre A e C. Com mais 60 volts naquele nosso outro resistor. 60 com 60 significa que o nosso gerador tem uma tensão de 120 volts. Não era tão complicado assim, ok? Agora, a gente não pode se prender, às vezes, a números mal utilizados. Esses foram perfeitamente adequados ao tempo de prova. Com esses aqui, você resolveria fácil. Vamos a outro exemplo de um circuito que também caiu no Enem. Esse, por sua vez, caiu no Enem 2013. Esse vídeo, você pode voltar, pausar, quantas vezes você quiser. A gente quer que você se sinta numa aula, num bate-papo individual. Isso aqui é como se fosse uma aula particular. Nós estamos conversando diretamente sobre o assunto. No Enem 2013, já houve, na minha opinião, uma certa infelicidade na escolha dos números, mas a questão belíssima. Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo,
podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito. E a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que a resistência S valha 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será de... Olha a figura aqui no outro slide. Amigos, aparentemente uma figura feia. Isso não é uma ponte. Esse produto aqui não é igual, meus amigos. Então já tivemos um vídeo para trás sobre ponte em equilíbrio. Essa ponte não está em equilíbrio. E nós temos aqui um geradorzinho. Ai, mas esse aterramento, o circuito está totalmente protegido, que não vai alterar em nada o funcionamento do seu circuito. Amigos, nós temos dois ramos, ou dois circuitos, se você preferir chamar, dois caminhos fechados. Nós poderíamos ter esse circuito aqui, uma corrente e nós poderíamos ter esse outro circuito aqui, uma corrente e 2. E essas duas correntes se somam e dão esse valor I. Ah, mas como eu iria resolver esse circuito? Da maneira mais simples possível, amigo. Se você quiser analisar o circuito 1, menos 10, ok? Mais 570 e 1, e essa DDP até esse ponto é 0. Ah, eu queria só colocar o igual a RI. Coloque. É um circuito simples. A corrente 1 ia ser 10 sobre 570, e eu acho que qualquer pessoa no mundo ia achar que errou, porque ela ia dizer uma corrente igual a 1 sobre 57 ampere para o tempo de prova. Como eu falei, só achei infeliz a escolha do valor, ok? Quando a gente vem no outro circuito, no outro caminho fechado, nós temos menos 10 mais 592, e essa soma tem que ser igual a 0, né? Afinal de contas, é uma DDP. Zinha entre um ponto e ali mesmo. O nosso I2 vai ser 10 sobre 590, o nosso I2 vai ser 1 sobre 59. Até o aluno mais seguro possível ficaria: ah, meu Deus, isso está certo, tá? Eu acertei? Ou esses números estão loucos? Ou fui eu que fiz o cálculo errado? Amigos, tudo que você fez está certo. Como eu disse, os números que foram escolhidos para uma prova é que não estão muito legais. Ele não está perguntando qual foi a marcação desse voltímetro, outra limitação da questão. Colocou um voltímetro com a polaridade e tudo, como se a gente estivesse tendo uma aula de eletrotécnica mesmo, né? Uma pessoa que domina um pouco mais de eletricidade. E para a gente saber quanto esse voltímetro marca, eu teria que calcular a diferença de potencial entre os pontos X e Y. E, ora, eu posso ir pelo caminho de baixo ou eu posso ir pelo caminho de cima? Amigos, por cima os números são muito grandes. A resposta vai ser a mesma. Mas eu acho que por baixo você iria ser mais feliz. Nós teríamos 100 vezes 1 sobre 57, a DDP desse resistor, menos, porque eu estou indo contrário à corrente, 120 vezes 1 sobre 59. Fazendo esses cálculos, você acharia aproximadamente 1,7 para a primeira conta e aproximadamente 2 para o segundo cálculo. A DDP seria de menos 0,3 volts. A grande maioria das questões do Enem, elas são de interpretação, para saber se tem um voltímetro ligado certo, um voltímetro ligado errado, um amperímetro ligado certo, um amperímetro ligado errado, se a potência de um determinado aparelho aumenta ou diminui quando você faz alguma modificação no circuito, mas cálculo de circuitos, até hoje mesmo, nós tivemos esses dois exemplares. Podemos ter mais? Certeza, devem ter mais. E que você mantenha sempre a sua tranquilidade nessa preparação. Todos esses vídeos são preparados com muito carinho para que você possa atingir o seu objetivo. Esperamos ter clareado e nos encontramos no próximo vídeo. Não vai esquecer de baixar os slides, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.